São muitos veículos para pouca estrada, né? E numa ilha como Vitória não tem muito para onde correr. Como aumentar a estrutura viária numa ilha? Tem como ampliar? Quem vai nos responder todas essas perguntas e mais outras é o arquiteto e urbanista Gregório Repsoldi. Acertei seu sobrenome? Acertou. Então tá bom. Tudo bem? Tudo bem, Prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigada. É possível ampliar a estrutura viária numa ilha? A questão de ampliar a estrutura viária numa ilha, ela é muito peculiar, né? Porque a ilha ela tem limites hidrológicos específicos, né? E você acaba tendo que retirar parte da área pública usada pelas pessoas para colocar veículos, que não é a solução ideal. Ou seja, praças, outros locais que são utilizados, até casas, né? De repente, fazer desapropriação. Exatamente. Para ampliar as estradas, né? Isso, e já vimos em exemplos como, por exemplo, em Barcelona, os estacionamentos subterrâneos, que devido ao paradoxo de Brest, quanto mais área viária você tem, mais veículos tem na cidade. Então não adiantaria ampliar, porque ia crescer o número de veículos. A nossa experiência já mostra que quanto mais rua você disponibiliza para as pessoas, mais as pessoas utilizam o carro. E aí você nunca consegue atender 100% dessa demanda de área viária, né? Então você acaba criando mais problema ainda ao disponibilizar mais ruas para os carros. Mas e aí? Qual a solução, então, se não adianta ampliar o número de ruas? Nós já sabemos hoje que a solução, ela é multidisciplinar, né? Não são só os projetistas de urbanismo, né? Os projetistas da cidade que vão conseguir solucionar a situação do trânsito, né? Nós temos que adotar soluções novas, né? Fugir do usual de, vou fazer mais rua para colocar mais carro. Então, a solução, ela passa primeiramente pelo transporte público de massa. Mas, como já foi visto na reportagem, esse transporte público, ele tem que ter segurança, ele tem que ter qualidade, né, conforto e velocidade. Pois é, ontem mesmo nós tivemos essa discussão sobre segurança nos transportes coletivos, nos ônibus, e as pessoas, muitas reclamaram da falta de segurança, que já foram assaltados, tiveram o celular roubado. Aí as pessoas acabam ficando com medo de utilizar o transporte público e recorrem à moto, carro, por isso o aumento aí do número de veículos. Né? Sem dúvidas. Sem essas três qualidades do transporte público, é evidente que as pessoas vão preferir o transporte particular. Sem dúvidas disso. E ao preferir o transporte particular, as pessoas ocupam mais as ruas e prejudicam inclusive aqueles que não têm condições de terem o seu próprio veículo e usam o transporte público. É verdade. E aí nós vemos esse caos no trânsito que nós vivemos hoje, com longos engarrafamentos. É verdade. Olha só, tem muita pergunta chegando aqui. Você está vendo imagens ao vivo agora da segunda ponte, bastante movimento ainda, mesmo chegando às 8h30 da manhã, ainda tem bastante trânsito. Olha ali, parou o ônibus parou, as pessoas acabam se atrasando para os compromissos. E olha, aqui, vamos ouvir algumas perguntas aqui, que chegam aqui para o Fala Amanhã. O Herbert Pereira diz que os semáforos da capital não têm uma sincronia, e isso atrapalha muito a mobilidade, principalmente na Dante Michelini. Essa é uma solução fácil de se tomar, a sincronia dos semáforos? Sem dúvidas. A sincronia dos semáforos, ela é uma das primeiras soluções que devem ser adotadas, justamente pela questão econômica, né? Porque ela não demanda custo para o Estado. Você consegue simplesmente fazer o ajuste nos semáforos. Então, essa, sem dúvidas, é uma das primeiras soluções que devem ser adotadas. Entendi. Vamos a outra opinião aqui. O Fábio Ferreira: quando eu vou de Vila Velha para Vitória, sempre passo pela orla da praia de Itapuã para cortar caminho, porque naquele pedaço da terceira ponte, perto do shopping Praia da Costa, é tenso. As pessoas acabam tentando desviar do trânsito, mas nem sempre é possível, né? É verdade. Hoje em dia, ainda mais com os sistemas de GPS, né, que as pessoas têm, cada vez mais a gente vê rotas alternativas sendo utilizadas pelas pessoas para poder fugir do trânsito. É uma das soluções também, sem dúvidas, mas ela sozinha não resolve, porque em determinado momento todo mundo vai ocupar todas as ruas. Colaboração agora do nosso diretor, Rodrigo. Ele pergunta: o excesso de cruzamentos numa rua, numa avenida, também não atrapalha o fluxo de veículos? Não seria melhor a criação de vias rápidas, por exemplo? Sim, a criação de vias rápidas ela é muito importante. A gente vê ainda no nosso estado que são pouco adotadas soluções mais arrojadas, como, por exemplo, as vias rápidas e até mesmo as vias rebatíveis, né, que você pode ter um fluxo de vinda e um fluxo de volta, dependendo do sentido com maior fluxo, que também seria uma solução
muito boa, já que aproveita áreas existentes, sem criação de novas ruas. Tá, e os problemas das faixas de trânsito, hein? Quando a gente caminha por aí, se depara com cruzamentos sem esse tipo de sinalização, aí fica um perigo no trânsito, né? O nosso jornal Cidade Alerta está fazendo uma blitz pelas cidades e ontem foi o dia de flagrar irregularidades em Vitória, na capital. Foram encontradas muitas faixas apagadas, como essas que você vê aí na sua tela, né? Essa situação foi encontrada até na Avenida Reta da Penha, que recebe por dia uma média de 100 mil veículos. Agora imagina o que é tentar atravessar a avenida neste ponto onde a faixa de pedestre não existe mais. A Prefeitura informou em nota que em toda a capital são mais de 10 mil faixas de pedestres retocadas periodicamente, mas infelizmente elas vão apagando com o tempo. Esse é um cuidado para a segurança do trânsito muito importante, né? Sim, sem dúvidas. A pintura da sinalização horizontal, ela é importantíssima para a segurança. Como mostrado na reportagem, a questão da faixa de pedestres, ela é muito importante, especialmente para os pedestres, né? Que as pessoas que caminham, que atravessam a rua. Porque em um determinado momento de falta de atenção de um motorista pode estar causando um acidente. Por isso a importância não só de manutenção da sinalização horizontal, mas também de não usar o celular na direção. Tá, né? certo. Para evitar Verdade, acidentes. É verdade, isso é realmente muito comum. E agora está aumentando a multa, inclusive, para quem for pego, né? É verdade. Dirigindo com o celular. Você vê imagens ao vivo aí dos cruzamentos, onde sempre tem congestionamento. Ali aonde, gente? Reta da Penha? Não. Praça da Rodoviária, você está vendo ali, ó, imagens que está fluindo bem o trânsito neste momento. Agora a gente quer falar da terceira ponte, que é um problema grave. Os acessos, tanto em Vila Velha quanto em Vitória, são terríveis, né? Principalmente nos horários de pico. Qual a solução para a terceira ponte, hein? A terceira ponte, ele é um gargalo no trânsito da Grande Vitória muito grande, porque ela foi inaugurada em 89, né? Naquela época ela tinha um fluxo de 12 mil veículos por dia e hoje já passam de 70 mil por dia, né? É evidente que um crescimento, né, desse fluxo numa ponte que não mudou de tamanho vai causar engarrafamentos. E a terceira ponte, ela precisa de uma solução mais arrojada para solucionar os problemas de trânsito que a gente vê na tela. Olha só a quantidade de veículos, isso é todo dia, né? É verdade. Algumas pessoas já me questionaram a respeito, não seria possível fazer mais pistas na área existente? O problema de fazer mais pistas na área existente sem a mudança do guarda-corpo central é porque quanto menor a pista, menor tem que ser a velocidade para evitar os acidentes. Então, se a gente tentasse colocar 3 pistas de cada lado, a velocidade seria muito pequena e acabar engarrafando ainda mais a ponte. Então, uma das soluções que existem para a terceira ponte, que já é adotada em países como os Estados Unidos, seria o Zip Truck. A gente tem imagens aí, né, gente, do Zip Truck. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho aí. Sim. Nas imagens. O Zip Truck nos Estados Unidos, na ponte Golden Gate, ele foi adotado justamente para permitir que existisse uma pista rebatida. Olha aí, nos ó, horários você está de pico. vendo no ar, ó. Como é que funciona isso? O Zip Truck, ele levanta essas peças de 680 quilos e muda elas de sentido nos horários de pico, permitindo uma terceira pista no horário do fluxo maior e melhorando o fluxo da ponte. Por exemplo, de manhã ficariam mais pistas disponíveis para quem sai de Vila Velha e vem a Vitória. Isso. E no final da tarde, o contrário. Exatamente. Muda o tamanho das pistas ali. Sem uma grande obra, né? Seria necessária apenas a retirada daquele guarda-corpo central e a substituição dele por essas peças móveis. E a compra desse caminhão, né? Sem dúvidas. E tem uma outra ideia que está acontecendo agora, está sendo estudada agora na China, né? Que é muito interessante também, né? Olha só aí a imagem, gente, como é que funciona. Os chineses desenvolveram esse ônibus suspenso que passa por cima dos carros. Olha só, gente, você imagina você num carro e um ônibus passando por cima de você. Exatamente. Esse veículo, a grande vantagem dele é que ele não pega nenhum tipo de engarrafamento, né? Já que ele passa por cima dos veículos. Essa também é uma solução arrojada que está sendo desenvolvida pelos chineses. E a solução no trânsito no mundo todo, não apenas em Vitória, ele vai ter que passar por essas soluções mais arrojadas. Num período curto de tempo Num aí, período né? curto de tempo. E olha, os engarrafamentos se intensificam quando carros quebram ou ficam sem combustível,
principalmente na terceira ponte, como a gente está comentando agora. Só em 2016 foram 500 veículos que tiveram pane seca na terceira ponte. E no ano passado, quase 1.000. Os dados são da Rodossol. E pior, carro parado no meio do trânsito também provoca acidentes. E aí complica tudo, né? Bom, se flagrado sem combustível, rende multa. É infração média e o condutor perde 4 pontos na carteira. A multa é de R$ 83,12 e o veículo é removido para um pátio. Fica bem mais caro do que colocar uns R$ 20 no tanque para rodar, né? Sem Isso é dúvidas. importante, essa consciência do motorista. É verdade. Muitas vezes as pessoas na pressa acham, eu vou tentar, não tem problema, eu não posso perder uma reunião, né? E nós sabemos que muitas vezes, se der uma pane seca, além de você atrapalhar o trânsito da cidade inteira e atrasar milhares de pessoas, você vai se atrasar mais do que se parar no posto para abastecer. É verdade. E olha, uma das alternativas para melhorar o trânsito é o uso das bicicletas. O problema é quando tem bike até para alugar, como no caso de Vitória, e acontece o vandalismo no equipamento novinho. Quem conta essa história pra gente é a Suelen Araújo, ao vivo pra gente agora. E ela já está pedalando, Suelen? Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Pois é, uma alternativa saudável, barata, econômica e que tem caído no gosto dos capixabas, não é verdade? Já são mais de 6.000 usuários cadastrados desde que o sistema foi lançado aqui em Vitória. Mas como você disse, Andressa, tem gente que ainda não sabe usar, não segue as orientações. E essa semana nós mostramos algumas bicicletas danificadas, muitas pessoas compartilharam também nas redes sociais bicicletas com problema. Por aqui, nessa estação na Praia de Camburi, eu também fiz alguns flagras, viu? Vi bicicleta sem retrovisor, com o cesto quebrado, com o cilindro também bem mole, como se alguém tivesse tentado arrancar. Muito problema. Só que, Andressa, mesmo assim, a prefeitura disse que a empresa responsável vem, faz a manutenção, mas pediu bom senso por parte dos usuários. Vale lembrar que Vitória vai ganhar, até o dia 12 de junho, próximo domingo, mais 6 estações do Bike Vitória. Serão distribuídos aí em Santo Antônio, no centro de Vitória, na Praça dos Namorados, tudo isso para ajudar a população, já que o Bike Vitória caiu no gosto e muita gente tem usado o serviço. Mas é preciso ter bom senso, consciência e usar direitinho, né? É verdade, a gente vê o senhor ali já fazendo o aluguel da bicicleta dele para pedalar. Bacana, Suelen, é realmente muito importante aí a gente fazer esse alerta para que as pessoas tomem cuidado, né? É um bem público, a gente que vai pagar a conta se essas bicicletas quebrarem, se forem estragadas, enfim. Obrigada, viu? A Suelen, muito obrigada pelas informações. Bom, a gente viu ali, então, bicicletas disponíveis para a população num preço acessível, sem precisar comprar a sua bicicleta e mesmo assim tem vandalismo, né? É consciência mesmo, né, que falta. Sem dúvidas. A gente vê que isso não é um problema só da situação de bicicletas, né? O bem público hoje, infelizmente, ela tem passado por uma depredação acima do normal, que é lamentável. E o trânsito, a solução para o trânsito, ela passa por esses diferentes modais, né? Esses meios de transporte alternativos que não usam a rua necessariamente. Não só a bicicleta, mas também a questão do hidroviário que precisa ser avaliada aqui em Vitória, né? Nós temos uma baía maravilhosa para o transporte e que hoje não é mais utilizada. Então, é tão pertinho ali, por exemplo, no canal, né, de Vitória, Vila Velha, tão pertinho para atravessar. É verdade. Eu já vi casos, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, que eles fazem o transporte hidroviário de passageiros e é um transporte maravilhoso e que desafoga o transporte público rodoviário. E o triste é que já foi utilizado a aquaviária aqui, Sim, né? Nós temos essa experiência e não aproveitamos ela hoje. Deu certo e não funciona mais. Sim, sem dúvidas. Tá certo, muito obrigada. Teríamos mais assuntos ainda, porque o trânsito realmente é algo que interfere na vida de todo mundo. Aqui tem gente pedindo a 4ª ponte, não só mais a 3ª, mas enfim, é muito realmente importante a gente discutir sempre isso para tentar arranjar soluções para o nosso trânsito. Obrigada, Sim, Gregório. Eu que agradeço.